Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Nós estamos numa série de pregações, nós estamos falando sobre o movimento do Espírito Santo sobre a igreja. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a missão. Qual a missão de Deus para nós, ou como nós experimentamos essa missão, mesmo em momentos de perseguições. Então eu quero ler com você em Atos capítulo 8, do verso 1 até o verso 8, diz assim a palavra do Senhor. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Ti rendemos graça, Pai, pelo privilégio absurdo que nós temos de meditar na Tua palavra e de termos a nossa vida conduzida, ó Deus, pela Tua voz. E é isso que nós clamamos ao Senhor nessa hora, Pai, que nesse momento seja a voz do Senhor falando aos nossos corações, que seja o Espírito do Senhor alcançando, ó Pai, os nossos corações, trazendo o entendimento da Tua palavra, Pai, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor me use como Teu instrumento, ó Deus, é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, alguém vai passar para nós? Beleza. No contexto do que nós estamos vendo aqui, eu quero fazer uma recapitulação bem breve para você. Eu não vou trazer esses 11 pontos aí, que são as 11 pregações anteriores. Não se preocupe, tem no YouTube, qualquer coisa você olha lá, põe no playlist Atos, você tem todas essas pregações lá. Mas eu só quero lembrar para você o seguinte: Atos mostra que Jesus foi assunto aos céus no capítulo 1 e disse: olha, não saiam de Jerusalém até que o Espírito do Senhor venha sobre vocês. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre a igreja e é um ato tão importante quanto o nascimento de Cristo, ou seja, se Deus se fez carne e habitou entre nós, agora Deus se fez Espírito e habita entre nós no meio do povo de Deus. Nós já explicamos que o Espírito, então, dessa forma, não poderia vir novamente, porque ele já está no meio da igreja. Como sinal da vinda do Espírito Santo, aconteceram coisas maravilhosas. Começaram a surgir fogo na cabeça das pessoas, as pessoas começaram a falar em outras línguas inteligíveis, houve um som muito grande como de um vento, mas não tinha vento nenhum. Pedro pregou e uma multidão de mais de 3.000 se converteram, pessoas começaram a ver coisas maravilhosas e extraordinárias acontecendo. Atos capítulo 3 acontece outra cena linda. Pedro e João pregam para um homem, pregam mais uma vez, e mais uma multidão agora se converte. Mas com um detalhe: um coxo, um aleijado à porta do templo é curado. E isso chama muita atenção de todo mundo, porque ele já estava aleijado ali naquele lugar há muitos anos. E ele faz um estardalhaço danado com esse negócio: eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. Isso chama a atenção agora dos fariseus, isso chama a atenção dos líderes religiosos, e eles começam agora a ameaçar os apóstolos, Pedro e João, a não pregarem mais sobre aquilo. Mas aí a coisa começa a se desenvolvendo, Pedro e João continuam pregando, até que mais uma vez eles são ameaçados, mas agora lançados na prisão, ameaçados de morte, até que então, numa reunião entre os fariseus e líderes religiosos, eles decidem soltar Pedro e João. Mas aí nós vimos no nosso último encontro, quando meditamos na palavra do Senhor, a história de Estevão, um dos diáconos eleitos pela igreja. Esse homem pregou e fez sinais e maravilhas e coisas extraordinárias, mas dessa vez ele foi apedrejado e morto. Então a perseguição ela foi evoluindo. Eu queria que você percebesse isso. O Espírito do Senhor veio, pessoas se converteram aos montes, 3.000 num dia, 5.000 no outro, e multidões e multidões e multidões.
E isso ia chamando atenção, gerando ciúme, gerando inveja, gerando um sentimento ruim para com os líderes religiosos daquela época. E eles começaram a tentar abafar esse movimento. Primeiro ameaçaram, depois prenderam, por fim mataram. E o que nós vamos ver agora é o que acontece com a igreja, então, depois da morte de Estevão. E aí eu queria que você acompanhasse comigo aí, em primeiro lugar, como que a perseguição potencializa a missão. Olha só que coisa maravilhosa. Capítulo 1, verso 1 diz assim: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Muitos teólogos dizem que esse verso não deveria estar no capítulo 8, mas deveria estar no fim do capítulo 7. Eu preciso lembrar para vocês que essas divisões de versículos e capítulos, e até esses subtítulos que tem aí em cima, eles não são canônicos, ou seja, não foram os discípulos que escreveram isso. Isso veio depois, teólogos e líderes religiosos colocaram isso aí para poder facilitar o nosso entendimento. Mas é uma informação importante porque Saulo vai aparecer na história daqui a pouquinho. O fato é, enquanto Estevão estava sendo apedrejado e morto, quem estava lá vendo essa cena? Saulo. Mas tem um probleminha. O texto diz que ele consentiu, ele aprovou aquilo que estava acontecendo ali. Ele aprovou, no coração dele, ele aprovou o que estava acontecendo ali. E aí olha como continua o texto. Naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. É a primeira perseguição da igreja. Agora acabou aquele negócio de ameaça velada, acabou aquele negócio de falar, ó, não pode mais falar sobre Jesus, não pode falar, vocês estão crescendo demais, dá uma abafada aí, não. Agora é o seguinte, vamos pegar esse povo, vamos acabar com esse movimento. A perseguição passou a ser uma perseguição pública. E aí olha só o que acontece diante da perseguição. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns acreditam que essa perseguição não se deu diretamente nas pessoas dos apóstolos. Talvez porque eles eram muito populares, e se perseguisse um dos apóstolos, isso poderia causar uma revolta, uma revolução, e isso daria problema com o Império Romano. Então os líderes religiosos falam, não, vamos fazer o seguinte, deixa esses 12 aí, que só 12 não faz barulho não. Vamos perseguir o resto da galera. E nesse perseguir, o que aconteceu? As pessoas começaram a fugir. Para onde? Para onde deu na telha, para onde a perna alcançou. Eles fugiram, eles foram. Agora, preste atenção, eles foram para toda a região da Judéia e de Samaria. Uma coisa que eu preciso destacar aqui para você. Primeira coisa que nós precisamos aprender com esse texto aqui. Perseguição ao Evangelho não é novidade, nunca vai ser, em momento nenhum da história. Esse papo de que você agora é de Jesus e que não tem sofrimento, ninguém mais vai te perseguir, porque Deus te fez cabeça e não te fez cauda. Isso é tirar texto fora de contexto, isso é aplicar o Evangelho da maneira errada, isso não é bíblico, isso não é bíblico, isso não é certo. Pelo contrário, o que nós vemos na Bíblia, aliás, no Novo Testamento inteirinho, é perseguição. O Novo Testamento inteirinho é recheado disso. A igreja está sendo perseguida o tempo inteiro. Pessoas estão sendo mortas, açoitadas, sendo retiradas das suas casas, tendo que fugir porque estão sendo perseguidas. Agora a pergunta é, a perseguição muda quem você é diante de Deus? O sofrimento muda quem você é diante de Deus? O sofrimento e a perseguição muda a sua missão? Você sabe o que eu acho que tinha que acontecer no nosso país chamado Brasil, para que a gente de fato pudesse experimentar um avivamento do Evangelho? Perseguição. É isso que tinha que acontecer. Você sabe qual é o país do mundo onde o Evangelho mais cresce? Sabe qual que é? China. China. É o lugar do mundo onde o Evangelho mais cresce. E pasmem, lá você não pode ter Bíblia, lá não tem rede social que você possa usar, lá você não pode sequer escrever a palavra Jesus e colocar na rede social. A perseguição é feroz, as pessoas precisam se encontrar em casas pequenas, em grupos pequenos, em metrô abandonado, em lugares subterrâneos, e é onde a igreja mais cresce.
É onde a igreja mais cresce. Aliás, esse não é um movimento que está acontecendo só na China. É um movimento que está acontecendo em todos os lugares de forte perseguição ao evangelho. Pastor, mas aonde o evangelho pode ser pregado, o evangelho também não cresce? Cresce. Cresce. Eu me lembro que quando eu era criança, eu gostaria de dizer que isso faz pouco tempo, mas não faz. A gente falava que tinha cerca de 10%, 8% de evangélicos no Brasil. Hoje nós estamos em cerca de 33%. Alguns dizem que em 2030 nós teremos mais de 50% de evangélicos no nosso país. E aqui eu não estou nem considerando cristãos católicos que compartilham dos mesmos princípios de vida. Porque se a gente considerar os católicos, nós estamos falando aqui então de 80%, 90%. A pergunta é, isso gera algum tipo de impacto na cidade? Gera. Me diziam que Anápolis, no nosso estado aqui, é a cidade que mais tem evangélico no estado. Essa é a fama, não sei se isso nem sei se isso é verdade. Aliás, eu soube de fato de uma pesquisa que mostrou que lá tinha cerca de 50% de evangélicos. Seria o índice mais alto realmente dentro dessas pesquisas que o IBGE faz. A pergunta é, por causa disso então tem menos gente sendo passada para trás? Por causa disso então tem menos casamentos, são mais saudáveis, o índice de divórcio é menor, o índice de convivência familiar é mais positivo, a disciplina das crianças é melhor? É? Não sei, realmente não sei, nunca morei em Anápolis, talvez você já morou lá e sabe me dizer. Mas, baseado nas estatísticas, eu não vejo esse tipo de destaque. O que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte: a perseguição potencializa a missão se você tiver de fato consciência de que missão é essa. De que missão é essa? A igreja foi dispersada. A palavra dispersada aqui, ela é maravilhosa, porque ela não significa que ela foi enxotada, não. A palavra dispersada aqui é uma expressão que é usada para jogar sementes. O que Lucas, o autor do livro de Atos, está dizendo aqui para nós é o seguinte: Deus usou a perseguição para dispersar a igreja como sementes que são lançadas para que o fruto cresça. Mas vamos dar uma pausinha aqui, para a gente voltar daqui a pouquinho nesse assunto. Verso 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Aqui é uma expressão de coragem daquela igreja. Estevão não podia ser sepultado da maneira honrosa que era feita naquela época. E nem se podia lamentar por Estevão. Para você ter uma noção, naquela época, se pagava, se você era uma pessoa rica, se pagava choradores profissionais, lamentadores profissionais de enterro. Se você era alguém de classe média, digamos assim, você tinha um. Se você era rico, você tinha dois. Se você era muito rico, eram uns três. Mas não era um choro qualquer, o povo rasgava a roupa, punha saco na cabeça, era um estardalhaço. Era isso que acontecia. E aqui diz que houve grande lamentação. Pessoas voluntariamente, ou melhor, verdadeiramente, fizeram aquilo que os lamentadores profissionais faziam. Mas eles não podiam fazer, porque não podiam enterrar Estevão da maneira honrosa, porque ele foi condenado como um criminoso, como um herege. Então tinha que fazer esse negócio meio que na moita. Mas quer saber? Esse pessoal aqui não estava com muito medo dessa perseguição, não. Eles meio que pensaram: nós não vamos deixar Estevão para trás, não. Nós vamos enterrar ele de uma forma digna. E nós vamos lamentar, sim, a morte desse que foi um grande homem para a nossa igreja e para a nossa história. Desse que impactou vidas e mais vidas. O que me leva a pensar que amar, ser carinhoso com alguém, é preciso ter coragem. Você já pensou na sua relação de casamento? Eu gosto muito de falar sobre isso. Sua relação de casamento. Você está emburrado com a sua esposa. Vou falar do maridão aqui. Você está emburrado com a sua esposa. Você está dizendo assim: se ela não vier falar comigo, eu não vou falar com ela.
Não vou. Você não entendeu a missão. Você não entendeu a missão. Você é justamente aquele que propõe amor. Percebe que para você ter um gesto de amor e de carinho é preciso coragem. Coragem para vencer o seu orgulho. Coragem para vencer o seu egoísmo. Aliás, deixa-me contar uma história triste. Conta-se a história de um casal em que o marido chegou em casa com flores, entregou a esposa, e a esposa ali tinha preparado um jantar, e aquilo foi uma noite muito feliz dos dois. E eles então foram para o quarto, foram dormir, mas na hora que eles foram dormir, um colega de trabalho da esposa mandou uma mensagem de trabalho, e no fim dando uma boa noite, alguma coisa assim. Aquele marido olhou aquela mensagem e logo se fechou, ficou enciumado e deitou no canto. A mulher tentou argumentar alguma coisa, mas ele emburrou. Então eles foram dormir de costas um para o outro, e no meio da noite aquela mulher passou mal, e ela cutucou ele, e ele acordou e pensou: se ela não falar nada, eu também não vou falar nada. E ele então tirou a mão dela e dormiu novamente. Ele acordou cedo, levantou, falou: se ela não vai falar comigo, eu não vou falar com ela. Desceu, fez o café da manhã, e aí o coração já estava um pouquinho mais quebrantado. Ele falou: vou fazer um pouquinho e deixar para ela aqui. E deixou um pouquinho lá para ela. Foi trabalhar, passou o dia todo fora, trabalhando. E aí o coração foi sendo quebrantado durante aquele dia, quebrantado, e ele pensou: vou passar numa loja e comprar uma joia para minha esposa. Para brigar para quê? Bobagem, coisa boba. Passou na loja, comprou uma joia e veio trazendo uma surpresa linda para a esposa. E aí ele chegou em casa e ele achou estranho, porque o café da manhã estava exatamente do mesmo jeito. E ele pensou: será que essa mulher não quis nem comer o que eu fiz? E aí ele subiu para o quarto já meio emburrado. Chega lá, ela estava deitada, parecia que do mesmo jeito. E de fato ele tocou nela, chamou por ela, mas ela não respondeu mais. Naquele momento em que ela tocava nele, tentando acordá-lo, ela estava tendo um infarto. Mas ele não viu. O orgulho dele não deixou que ele visse. Então ele percebeu que ela estava morta naquela cama. E a partir daquele momento, aquele homem carregou uma grande culpa, porque deixou o orgulho falar mais alto do que o amor. Às vezes você está deixando o medo falar mais alto do que o amor. O medo. E veja, eu não estou falando de um medo sem explicação. Esses que eram a igreja do Senhor, eles tinham... Era totalmente entendível o fato de que eles tinham que ter medo para enterrar Estevão. Nós não vamos fazer, porque vão perseguir a gente, vai ter que ser um negócio difícil, vai ser uma manobra complicada demais. Então, não tenha medo de demonstrar amor, não tenha medo de demonstrar carinho, não tenha medo, não deixe o orgulho impedir que você faça isso. É isso que essa igreja está fazendo aqui, ensinando para nós. Eles não só enterraram Estevão de maneira honrosa, mas eles lamentavam, alto, gritando, chorando, esbravejando. Essa é a expressão do original grego aqui. Eles gritavam mais forte que os seus pulmões permitiam. Os soldados podem ouvir, os fariseus podem vir atrás de nós, não interessa. Nada vai impedir de eu demonstrar o amor que eu estou querendo demonstrar agora. Esse deveria ser o nosso sentimento. Mas aí o texto dá uma pausa, porque esse verso aqui você vai ver que cada verso aqui é meio que uma introdução de um assunto que ele vai tratar depois. E aí nós vamos para o verso 3, e diz assim: Saulo, por sua vez, aquele que consentiu com a morte de Estevão, devastava a igreja. Essa palavra devastava, no sentido original dela, significa um urso que estraçalha a sua presa. É isso que Paulo fazia. Ele pegava e devastava a igreja. E como que ele fazia isso?
indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Quando Paulo, lá na frente, vai dizer em Corinto que ele era o pior de todos os pecadores, ele não estava para brincadeira não, gente. Ele matou muita gente. Ele destruiu muitas famílias. Ele era o chefe responsável por perseguir essa igreja que estava fugindo e sendo dispersa para todos os lados, lançadas como semente ao redor do mundo. Quem era o instrumento para fazer isso? Saulo. Você vai ver que hora eu falo Saulo, hora eu falo Paulo, porque eu quero que você saiba que é a mesma pessoa. Só para você entender bem, Paulo não teve o seu nome mudado como Abraão, né? Abrão chamava-se Abrão e depois teve o seu nome mudado para Abraão. Jacó chamava-se Jacó, teve seu nome mudado para Israel. No caso de Sarai, chamava Sarai, teve seu nome mudado para Sara. Paulo não. Paulo é apenas uma maneira grega de chamar o nome dele, uma maneira hebraica de chamar o nome dele. É como Pedro, por exemplo. Se você ler a carta de Coríntios, você vai ver que fala dos seguidores de Cefas. Quem que é esse tal de Cefas? É Pedro. É a outra forma de se chamar o nome Pedro. Ok? Só para você ficar... Então quando a gente fala Saulo e quando a gente fala Paulo, nós estamos falando da mesma pessoa. É só porque entre o período dos fariseus ele era conhecido como Saulo. E aí depois ele passou a usar o nome hebraico para se dirigir aos gregos. Aliás, o nome grego para se dirigir aos gregos, já que ele era o apóstolo dos gregos, então por isso ele usava a expressão Paulo. Ok? Beleza? Mas nós estamos falando da mesma pessoa. Então Saulo era o pior de fato dos pecadores. Meu irmão, Saulo era tão ruim, que é perigoso Stalin, Hitler e outros nomes assim que nós conhecemos, não ser tão ruim quanto ele foi. Porque esses caras que nós estamos falando, eles mandavam fazer. Paulo não. Paulo estava lá, ele tinha sangue nas mãos. Ele entrava nas casas, ele cortava os pescoços, ele arrastava, ele destruía as famílias. Ele fazia isso. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele acreditava que ele estava certo. Porque ele acreditava que ele estava sendo um soldado de Deus. Ele acreditava que ele estava fazendo com que a lei de Deus fosse preservada. Perceba o perigo de você adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. Eu quero chamar a sua atenção para isso. A perversidade do coração de Paulo, ela foi exercida em nome de Deus, em nome da religião que Paulo defendia, daquilo que ele acreditava. E todas as vezes, meus irmãos, que você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, você se torna um idólatra. E mesmo que você não mate, ou que você não destrua as famílias, ou que você não retire as pessoas dos seus lares e lance elas nos cárceres, você está desonrando o nome do Senhor da mesma forma. E eu quero ser bem claro quando eu digo isso aqui, principalmente no ambiente em que nós estamos vivendo. Um ambiente de politização absurda. Absurda. Nós no segundo semestre vamos fazer um curso sobre o Evangelho e a política, para a gente explorar isso da maneira mais bíblica possível. Agora eu quero adiantar para você aqui. Se você tem um político em que você adora e que você acha que é o grande Messias, Salvador de tudo, Messias sem trocadilho, tá bom? Tá bom? Para você não achar que eu não devia nem ter usado a palavra. Se você acredita que é o grande Salvador ou coisa do tipo, meu irmão, você está completamente equivocado. Esse mundo, essa sociedade, a sua vida e a sua família só tem um Salvador verdadeiro. O nome dele é Jesus Cristo. Amém? Amém mesmo? Amém. Então a perseguição potencializou a igreja. Eu quero que você preste atenção nisso. Estevão morreu, Saulo começou a perseguir todo mundo, a igreja foi dispersa, lançada como sementes, e as pessoas agora espalharam, saíram de Jerusalém, foram para a Judéia e foram para Samaria. E aí vem o segundo ponto, a missão que alcança a todos. Olha só, preste atenção nisso. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. A missão é o que definia eles como pessoas. Eles saíram de suas casas, eles saíram de seus lares, eles perderam seus trabalhos e eles se lançaram sobre a terra sem rumo e sem direção. Mas o que eles não deixaram de ser? Testemunhas de Jesus
Cristo. Testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. Eles não deixaram de ser isso, sabe por quê? Porque a missão é o que definia eles como pessoas. E aí eu quero que você preste atenção numa coisa aqui. Muitas vezes nós definimos a nossa vida com Deus a partir de um centro religioso. Ou seja, se eu vou na igreja, se eu participo das coisas da igreja, então eu sou uma pessoa que se relaciona com Deus. E isso de fato faz parte do processo. Agora, você só de fato se relaciona com Deus indo na igreja e fazendo as coisas da igreja, se você é a igreja quando você sai daqui. Se você é a manifestação do testemunho do Evangelho de Cristo quando você sai daqui. Porque isso é o que está acontecendo com essa igreja aqui. O impacto deles não foi um impacto superficial. Eles não simplesmente entregaram a vida a Cristo e se sentiram melhores por uma semana ou duas, e aí depois eles passaram a viver a sua vida normal. Não. O impacto do Evangelho na vida desses que se converteram aos montes, 3 mil, 5 mil, 10 mil, sei lá quantos mil, e foram dispersos, foi algo tão profundo, foi algo tão real, foi algo tão verdadeiro, que mesmo diante da perseguição, eles continuavam sendo testemunhas de Jesus. Sabe, semana passada, quando Paulo falava aqui, é porque assim, seria legal quando a gente trouxesse um missionário como foi o Paulo semana passada, se a gente tivesse assim uma tarde inteirinha, todo mundo com eles, para ver o coração deles pulsando, dele e da esposa. Nós vamos para o Oriente Médio, mas lá não é perigoso? Não, eles só jogam bomba nas bases americanas. Ah, tá. E é outra cidade? Não, é a mesma cidade, mas assim, é tranquilo, civil raramente morre. Ah, bom saber, né? E você vai levar uma criança de 1 ano e meio para lá? Vamos, né? Tá certo. Eu fiquei um fim de semana pensando, eu não sou crente não. Agora, eu quero aprofundar isso. Nós não estamos indo para o Oriente Médio, nós não estamos indo para o lugar de perseguição, não estamos indo nada disso. Nós estamos indo para a nossa casa, encontrar a nossa família. Nós estamos indo para o nosso trabalho, encontrar os nossos colegas de trabalho, exercer a nossa profissão. Nós estamos indo na padaria, nós estamos indo no supermercado. A pergunta é: você é testemunha do Evangelho nesse lugar? Você é testemunha do Evangelho nesse lugar? As pessoas com quem você se relaciona? Você é essa semente lançada por Deus ao redor do mundo, para que pessoas sejam impactadas com a sua história, com a sua vida? Você é essa pessoa? Porque o impacto do Evangelho na vida dessa igreja em Jerusalém foi tão absurdo que mesmo eles perdendo as suas casas, alguns certamente perdendo membros da família, perdendo emprego, tendo que sair fugido, o que eles não perderam? O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Porque o Evangelho é o que definia eles como pessoas. Mas aí a história vai piorando, porque aí começa a introduzir agora Filipe nessa história, olha só. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Esse Filipe aqui não é o Filipe presbítero ou apóstolo, é o Filipe diácono. Esse Filipe aqui, parece que estrategicamente ele pensou, eu vou para Samaria, deixa Samaria comigo. Deixa que eu vou para Samaria. Só que tem um probleminha. Samaria é o lugar que ninguém queria ir. Porque tinha uma guerra. Deixa eu voltar um pouquinho na história para você entender o que está acontecendo aqui. No Antigo Testamento, houveram reinados prósperos. Foi foi Saul, depois foi Davi, depois foi Salomão. Cada um reinou 40 anos e foi sucesso. Teve as suas loucuras lá, altos e baixos, mas era um reino só. Depois que Salomão morreu, os filhos brigou, virou uma bagaceira danada, e Israel foi dividido em dois reinos. O reino do sul,
que eram formadas por 2 tribos, entre elas a tribo de Judá, e o reino do norte, que era formado por 10 tribos. Quando a Síria veio e invadiu Israel, a Síria veio e invadiu primeiro o reino do norte, e levou parte desse povo cativo, e trouxe outros povos de outros lugares para o meio deles. Israel também, o reino do norte, o reino do sul, também foi levado cativeiro para a Babilônia, você vai lembrar dessa história. Mas qual foi o problema? Israel, mesmo sendo levado cativeiro, depois voltado para a sua terra, eles se mantiveram firmes em sua adoração. Eles não se misturaram, procuraram não casar com outras pessoas que não eram de Israel e coisas desse sentido. Samaria não. Os outros judeus do reino do norte, eles se misturaram, eles se casaram e começaram a pegar a cultura de outros povos e se virou a bagaceira danada. Por fim das contas, eles falaram assim, quer saber? Nós agora, como palavra de Deus, nós só temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E o nosso monte agora é Gerizim. Nós vamos construir um templo lá e o nosso Deus mora lá. Não é mais como tinha se dito Sião e essas coisas. De forma que os judeus de Israel começaram a olhar para o povo samaritano como um povo de segunda classe, entendeu? Samaritano. O povo traiu a Deus, se misturou. Ixi, esse povo é tudo enrolado. Não vamos mexer com samaritano. Não vamos mexer com samaritano. Para você ter uma ideia, nem se conversava com o samaritano. Se um israelita tivesse que passar por Samaria, ele dava a volta, para não ter que passar por lá. Aí Filipe diz assim, eu vou, deixa comigo. Quem é que tem que pregar para quem? Fernandinho Beiramar? Deixa comigo, eu vou, comigo. Quem que é a pior pessoa que você conhece? É como se Filipe estivesse dizendo, eu vou pregar para esse cara aí, deixa comigo, eu vou chegar junto. E aí Filipe foi lá, foi pregar em Samaria, e ali ele anunciava o quê? A Cristo. Aqui eu quero que você aprenda mais uma coisa importantíssima. Nós podemos contextualizar a mensagem. De que sentido? A gente pode pregar o evangelho através da música, através da pregação, através do testemunho de vida. A gente pode pregar o evangelho baixinho, falando baixinho. A gente pode pregar falando altão. A gente pode pregar fazendo um contexto histórico bem elaborado. A gente pode pregar de maneira simples. A mensagem do evangelho pode ser apresentada de diversas formas. Mas o que não pode ser alterada? A mensagem em si. Que mensagem é essa? Cristo. Eu quero resumir isso para que você entenda o que é o evangelho em 4 partes. A primeira parte diz respeito ao Deus Criador. Deus criou todas as coisas. E por isso Ele é o Rei do Universo. A segunda parte é que dentre as coisas que Deus criou o homem. E deu uma prova ao homem de fidelidade. Comer ou não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que o homem fez? Comeu. O que veio no mundo? Pecado. O que o pecado fez? Acabou com tudo. É isso. E agora a gente peca. Aí vem, essa é a má notícia, tá bom? Deus criou tudo e a gente destruiu tudo. Aí vem a mensagem do evangelho, que é a boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus Cristo restaura tudo. Ele restaura tudo. Mas Ele faz isso em 2 etapas. A primeira etapa é a que Ele veio, pagou a dívida e garantiu para nós o céu eterno. A segunda etapa é a próxima vinda dEle, onde de fato Ele vai nos conduzir a uma vida eterna, que é a restauração. Resumindo, criação, queda, restauração e... Não. Criação, queda, redenção e restauração. Criação, queda, redenção e restauração. Essa é a mensagem do evangelho. Essa é a mensagem que Filipe está pregando ali em Samaria. Essa é a mensagem que nós estamos pregando aqui todo domingo. Você está ouvindo ela de diversas formas diferentes, com diversas histórias diferentes. Essa é a mensagem que todo texto da Bíblia vai apontar. Não tem outra solução para a sua história. Eu sei, muitas vezes as pessoas me procuram ou perguntam a mim como se eu fosse uma espécie de guru espiritual que fosse trazer algum tipo de mensagem assim espetacular. Eis que te digo, se você entrar pela porta de cá e não pela de lá, toda a sua vida prosperará.
Então isso não é verdade. Isso não vai acontecer. Você sabe por quê? Porque a porta que você tem que entrar, ou o caminho que você tem que escolher, é o Evangelho. Esse é o caminho. É o Evangelho. A resposta só é uma: o Evangelho. A resposta é só uma: o Evangelho. A missão de Deus é para todos. A missão de Deus não escolhe altura, raça, etnia, não escolhe opção sexual. Pastor, precisamos pregar para os homossexuais? Sim, com certeza. Com certeza. Nós precisamos pregar o Evangelho para todo mundo. Todo mundo. Quem que Deus quer que não ouça o Evangelho? Ninguém. O Evangelho deve ser proclamado a toda e qualquer criatura, inclusive para os samaritanos. Inclusive para os samaritanos. Um renomado, olha aí comigo aí, um renomado historiador de Yale, chamado Kenneth Loretti, diz o seguinte: os principais agentes da expansão do cristianismo parecem não ter sido aqueles que fizeram disso uma profissão. Ele está falando aqui especificamente dos apóstolos. Mas homens e mulheres que continuaram seu sustento de maneira puramente secular e falaram da sua fé para aqueles que encontravam, de forma natural. Este deve ser o empenho para cada cristão hoje. Esse é o evangelismo mais eficaz de todos. Você sabe como é que a gente vai impactar a cidade de Séries? Através da sua vida. Se depender de mim, eu, pastor Vinícius, vamos chegar na cidade de Séries nunca. Não vamos. A cidade de Séries vai ser impactada pelo Evangelho a partir do momento que você seja a manifestação desse Evangelho. A partir do momento que você é testemunha desse Evangelho. E aí, deixa eu falar um trem para você. Isso é difícil demais. Deixa eu contar uma ceninha que aconteceu aqui. Aqui na igreja. Bem ali, ó, bem ali. Você viu que semana passada o som deu peteca aqui, né? E aí, a gente ligou para o empreiteiro e falou assim: olha, por favor, para tudo que você estiver fazendo, resolve esse negócio da energia. Porque pode ser que queima o som, a gente ainda vai ter mais problema e tal. Tem carinho conosco, faça isso. Aí o empreiteiro falou: não, beleza, tranquilo, vamos fazer isso. Ótimo, então beleza. Comprou o fiozaiado aí, abriu o trem aí e tal. Porque, pra você ter uma ideia, meu, vai ter que mudar toda a energia externa. Tudo que sai de lá e chega para cá, muda tudo. Aqui vai para o prédio de cá, que vai para esse, que vai para aquele, tem que fazer tudo de novo. Beleza. Aí isso foi quarta-feira, Cláudio? Acho que foi quarta, né? Quarta-feira eu vim aqui. Porque o pessoal da Chesp faz esse serviço até na quinta, que eles precisam transferir aqui o poste, porque vai mudar o poste de lugar. Aí na quarta-feira eu vim aqui, entrei aqui e tal, cumprimentei todo mundo, tá tudo certo, gente? E aí, beleza? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, o eletricista está aí? Aí ele deu uma saidinha, mas está voltando. Falei: e vocês acham que vai dar para fazer esse pedido lá na Chesp amanhã? Não, vai dar, não, tá tranquilo, ó, já passamos os cabeamentos aqui, já... Só falta ele passar aquele cabo para lá e tal, vai dar tranquilo, beleza. Aí eu falei: não, coisa boa então, maravilha. E aí eu fui ver outra coisa com o pintor para cá. Aí quando eu voltei, o eletricista estava aí. Falou: ô fulano, tudo bom, joia? Deixa eu te falar, vai dar certo a questão de pedir lá para a chefe amanhã? O pessoal está falando aí que talvez vai dar certo. Ó, vocês não falam comigo desse jeito não. Falei: que jeito? Não me apressa não, porque eu faço as coisas do meu jeito, eu não aguento fazer a pressão não. Ele saiu pravejando para lá. Falei: meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu virei para os caras e falei assim: vem cá, eu falei alguma coisa de errado? Falei: não, pastor, você só perguntou, acho que tá bem estressado. Aí ele veio voltando, falei: fulano, vem cá, vamos conversar tranquilo. Não! Aí os caras assustou. Aí eu respirei e pensei assim: eu sou pastor dessa igreja. Não posso pegar um negócio desse aqui e dar na cabeça desse cara. Tem que... Aí eu liguei pro Glaucio. Glaucio, como eu não entendo nada de eletricidade mesmo, você entende desses trem, eu não vou conversar com esse eletricista mais não. Porque se eu conversar com esse homem, vai dar ruim, o pecado vai falar mais do que o evangelho. Então é melhor ficar mais quietinho. Falei ou não falei isso, Cláudio? Eu
estou dando esse exemplo, meu irmão, para você entender o seguinte: viver o evangelho não é um negócio simples, não. Não é uma coisa assim que o seu coração está desejando, não. Muitas vezes você vai ter que ir contra a sua vontade, contra o seu desejo. Às vezes você quer pegar e... eu vou matar esse caboclo na unha. Sabe que é que a pessoa ruim? Não vou deixar, vai ver só também, você vai ver só. Não, abre seu coração, meu irmão. Arranca esse orgulho de lá. Se tiver que se afastar, afasta, respira até 10, depois você volta. Mas seja testemunha do evangelho, lembra da sua missão. Qual é a sua missão? Para que você está aqui nesse mundo? O que você está fazendo aqui agora, nessa igreja? O que você veio buscar aqui? Porque às vezes você veio buscar aqui uma cura. Pastor, mas Deus não cura? Cura. Às vezes você veio buscar aqui uma realização profissional. Deus não faz isso? Faz. Às vezes você veio buscar aqui aprovação, sei lá do que. Faz. Deus faz tudo isso, meu irmão. Agora, se você veio aqui só para isso, então a notícia é ruim para você. Nem esse lugar aqui não. Porque o convite de Deus para você é você viver a missão de ser testemunha do evangelho. E a realização de Deus por você é o que nós experimentamos aqui na ceia do Senhor. Se Deus vai te dar uma realização profissional, se Ele vai te dar uma casa, se Ele vai te curar, se Ele vai fazer coisas extraordinárias, isso é graça dEle. Mas se você se relaciona com Ele só por causa disso, você antes precisa entender o evangelho. O evangelho precisa ser o centro da sua vida, da sua caminhada. É por isso que esse pessoal se dispersou e continuou proclamando a palavra. É por isso que Filipe foi para Samaria, ele pregava a Cristo. Agora olha só em terceiro lugar, que coisa maravilhosa. Porque às vezes a gente não crê no poder de Deus. Olha o que diz: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Uma das coisas que você vai observar, principalmente no início da igreja aqui no livro de Atos, é que a mensagem do evangelho, ela era testemunhada ou validada, autenticada por diversos sinais e maravilhas. É como Pedro e João que levantaram o coxo na porta do templo. Me dá alguma coisa, o que tem te dou, levanta e anda. E o homem levantou curadinho, show de bola. Filipe chegou em Samaria e começou a fazer um monte de milagre. Ele ia proclamando o evangelho, pregando a Cristo, e coxos iam sendo curados, pessoas enfermas iam sendo curadas, e diz o texto que muitos endemoniados eram libertos. Porque o evangelho, meu irmão, é aquele que de fato transforma a nossa vida, fisicamente, espiritualmente. É uma mudança completa e total. Agora perceba que há uma estratégia de Deus na missão. As pessoas não conheciam o evangelho, as pessoas não queriam ouvir de Jesus, aquela era uma mensagem estranha ao que estava sendo pregado até então na realidade daquelas pessoas. Por isso havia mais milagres do que hoje. Havia muitos mais milagres do que hoje. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Quem realiza esses milagres é o Espírito Santo de Deus. Você vai ver que o texto sempre vai falar sobre isso, ó. Sinais e os espíritos imundos dando grito, muitos paralíticos e mancos foram curados. É o poder de Deus que é manifesto ali sobre eles. É o poder de Deus que alcança a vida deles. Eu quero que você entenda isso, porque às vezes a gente está buscando um ser, um indivíduo que tem um poder especial. Só Deus faz essas coisas. Agora, eu quero enfatizar novamente. O objetivo dos milagres era o quê? Era curar as pessoas? O objetivo dos milagres era de expulsar os demônios, era libertar as pessoas? Não. O objetivo dos milagres e das libertações era abrir as portas para que as pessoas pudessem ouvir o evangelho. E é isso que o texto diz, olha lá. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Todo mundo ficou quietinho e falou: vamos ouvir esse homem que tem alguma coisa para falar. Qual é o maior milagre que pode ser manifesto hoje para que as pessoas deem atenção para você?
falar do evangelho. Qual que é o maior milagre? A sua vida. Eu brinco que o meu testemunho é chato, porque legal é você ouvir um pastor que matou 25 pessoas, ficou 10 anos preso, fumou tudo que é tipo de droga e fez tudo que é tipo de trem errado. Eu nasci na igreja, casei virgem, careta de tudo. Meu testemunho é como se dizia antigamente, é paia. Nem se usa mais essa expressão, né? Ressuscitei um aqui agora, hein? Mas olha só, a maneira que eu trato a minha esposa, a maneira que eu trato as pessoas, é isso que deve abrir portas para que eu possa pregar o evangelho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque às vezes você diz assim, pastor, mas ninguém quer ouvir o evangelho de mim não. Mas é claro que não. Porque se você é o testemunho do evangelho, as pessoas olham para você e falam, não, isso aí eu não quero ouvir não. É doido? Esse homem bate na mulher, aquela mulher esclerosada louca. Não, tá doido? Esse cara aí não tem nada para falar para mim não. Você está entendendo? Você é a missão. E qual o resultado do evangelho nas nossas vidas? Verso 8. Assim houve grande alegria naquela cidade. O resultado do evangelho, na minha e na sua vida, é a alegria do Senhor. É a alegria do Senhor. Spurgeon diz o seguinte, olha só. Havia alegria em Samaria porque o evangelho foi pregado lá. Se os homens soubessem disso, o maior benefício que uma cidade pode ter é o evangelho pregado nela. Lembre-se do antigo lema da cidade de Glasgow. Deixe Glasgow florescer pela pregação da palavra. Nenhuma cidade floresce tão bem quanto aquela que tem um sino do evangelho claro e poderoso tocando no meio dela. Glasgow é uma cidade da Escócia, onde se pregou o evangelho, houve um grande impacto ali. A pergunta é, o evangelho é esse grande sino poderoso que você manifesta nas suas vidas? Meu irmão, eu estou dizendo isso, eu não quero que você olhe para mim e pense assim, nossa, pastor ali, hein, fera demais, porque ele está fora disso aí. Não, eu estou nesse mesmo naipe aí. Eu estou clamando a misericórdia de Deus todos os dias. Eu acabei de contar um testemunho para vocês aqui. O nosso pecado incomoda o nosso coração. Incomoda o seu coração. A resposta é o evangelho. A resposta, com todo carinho, não é um livro revolucionário, não é um método miraculoso, não, quando acabar a pandemia minha vida vai mudar. Pensa na sua história, quantas vezes você disse isso? Não, quando eu casar eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver minha casa, aí eu vou ser feliz. Não, quando eu realizar o meu sonho profissional, aí eu vou ser feliz. Você ainda não percebeu? Não tem nada aqui que possa trazer completude para o seu coração. Só o evangelho. Só o evangelho. O que fazer então? Em primeiro lugar, a missão do evangelho é o que deve nos definir como pessoas. Como pessoas. Como que eu vou encarar o dia de amanhã? A partir da ótica do evangelho. Como que eu vou encarar os problemas e as circunstâncias de amanhã? A partir do evangelho. O evangelho não deve ser uma parte da sua vida. O evangelho tem que ser toda a sua vida. Ele tem que permear por toda a sua vida. Ele tem que ser o que define você como indivíduo, como marido, como esposa, como filho, como empregado ou como empregador. Precisa ser o evangelho. Segundo lugar, o sofrimento é uma realidade do mundo caído em que estamos. E cristãos não estão isentos de sofrimento. Pastor, eu estou sofrendo porque tem muita coisa ruim acontecendo. Bem-vindo ao mundo. É isso aí mesmo. Essa é a realidade. Pastor, mas estão dizendo aí que se eu entregar minha vida a Jesus, resolve tudo. Então, mentiroso. Pergunta para Jesus como é que resolveu para ele. Açoitado, crucificado, o próprio Deus encarnado. Pergunta para Saulo, rico, poderoso, chefe da perseguição da igreja, o baluarte da lei de Deus. Aí Deus fala assim, eu vou te chamar
E vou te mostrar, Atos capítulo 9, como importa sofrer pelo meu nome. A partir daquele momento, esse homem pulou de prisão em prisão, de açoite em açoite, passou fome, foi abandonado. Ele só sofreu. Ah, pastor, mas aí eu não quero Jesus então para isso não. Eu quero ser feliz. Será que então não tem jeito de eu ser feliz nesse mundo? Não. Não tem jeito, meu irmão. A felicidade é algo que nos aguarda na eternidade. Eu queria que você entendesse isso. O que nós experimentamos aqui é um vislumbre dessa felicidade. É um lapso dessa felicidade. Quando nós nos reunimos como igreja aqui para adorar ao Senhor, isso é um pedacinho do que nós vamos experimentar diariamente no céu eterno. Quando nós experimentamos um momento de aconchego gostoso com o nosso cônjuge, é um pedacinho do que nós vamos experimentar no céu eterno. Quando nós experimentamos uma conquista profissional, é um pedacinho do que nós vamos experimentar no céu. Não é completo. A felicidade completa só está na eternidade. E se você tem dúvidas sobre isso, leia o livro de Eclesiastes. Aliás, você pode ler qualquer livro da Bíblia. Mas o de Eclesiastes é o que trata isso de maneira mais clara. A felicidade é Cristo. A felicidade é Cristo. É preciso coragem para demonstrar amor e carinho. Coragem para enfrentar os medos. Coragem para enfrentar o orgulho. Coragem para enfrentar a adversidade e a perseguição. Quarto, o Evangelho é para todos. Não existe preconceito no Evangelho. Não existe acepção de pessoas no Evangelho. Apocalipse 20 que diz que João, olhando o grande trono, ele viu pessoas grandes e pequenas. Ele está fazendo uma referência à realidade social das pessoas. Ele está dizendo, eu vi tudo que é tipo de gente lá. Eu vi o pobre, 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 pobre. Eu vi o rico, 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 rico. Eu vi aquele que não mandava em ninguém, um escravo. E eu vi aquele que mandava em todo mundo, um grande imperador. Estava todo mundo diante do trono branco. Todo mundo diante do trono de Deus. Porque todo mundo vai ser julgado diante desse trono. E o Evangelho precisa ser anunciado para todo mundo. Essa é a sua missão. Essa é a minha missão. Não olhe para ninguém como alguém pior do que você. Ninguém é pior do que você. Ninguém é pior do que você. Ninguém. Nós somos iguais. Porque estamos todos no mesmo lamaçal do pecado. Quinto, a missão também inclui as piores pessoas. Quem que é aquela pessoa que você já passou volta dela? Eu vou falar de evangelho para esse povo aí não. Nem vou relacionar com esse povo chato. Nem, povo é meio doido da cabeça, eu vou fazer isso não. Então, vai que Deus está te chamando para ir para Samaria. Porque quem dispensa a semente é Ele. Se Ele está te chamando, meu irmão, prega o Evangelho. Seja testemunha desse Evangelho. 6. Deus ministra seu poder sobre qualquer pessoa. Essa é uma das coisas mais espetaculares que a gente vê. A gente vê incrédulos que de repente tem milagres extraordinários acontecendo sobre eles. Nós vemos pessoas que nunca creram em Deus, tendo portas espetaculares abrindo. Porque Deus ministra o poder dele para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Até para você. Olha que coisa boa. Até para você. O poder de Deus, ele é ministrado sobre quem Ele quer, do jeito que Ele quer, conforme Ele quer. 7º lugar, o resultado do Evangelho é a alegria. Eu acabei de falar, não existe felicidade nesse mundo. Não existe felicidade nesse mundo. O vislumbre de felicidade que você pode encontrar aqui é o Evangelho. É Cristo. E o resultado de encontrar o Evangelho é a alegria. É a felicidade. É a paz. É por isso que lá na frente, Paulo, quando está preso junto com Silas na prisão, eles começam a cantar. Cegados. Depois de tomar uma boa surra, ficar pendurado. O que nós vamos fazer, Silas? Vamos cantar. Não tinha banda, tinha nada. Eu penso até que Paulo tinha uma voz de taquara rachada. E eles lá cantando. E alto, diz que a prisão toda ouvia. Porque a alegria que eles tinham
não vinha desse mundo, vinha do Evangelho. Eu quero terminar dizendo o seguinte: talvez, em algum momento da sua caminhada, você tenha pensado que não é bom o suficiente para Deus. Talvez você tenha tido esse tipo de sentimento. Pois é justamente quando se entende isso, que você começa a entender o profundo e gracioso amor de Deus. Só assim você percebe que o Evangelho é justamente para você. Pastor, esse Evangelho que o senhor prega, essa mensagem de boa nova, essa salvação eterna, eu não mereço isso não. Eu estou vendo Paulo lá, eu sou daquele naipe, eu sou ruim. Então, quando você compreende isso, que você não pode, que você não tem condições e que você precisa do amor de Deus, é que você de fato começa a compreender a profundidade do amor de Deus. A profundidade do amor de Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que a gente orasse. E eu queria que esse fosse um tempo assim de quebrantamento do seu coração, meu irmão. Quebrantamento mesmo, que você pudesse perceber que Deus te ama de verdade. E que Ele tem um propósito para a sua vida. E o propósito para a sua vida talvez não seja bem aquilo que você está pensando. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja testemunha viva, real, poderosa do Evangelho dele. E que você é um instrumento de impacto da sua família, das pessoas que estão ao seu redor, da cidade que você vive. Você é esse instrumento de impacto. Você é aquele que Deus tem chamado para ir para Samaria. E a pergunta é: você está disposto a ser a testemunha do Evangelho? Você está disposto a testemunhar de Cristo Jesus? Se você estiver disposto a testemunhar de Cristo Jesus, eu queria fazer uma oração específica com você. E eu queria que você ficasse de pé, onde você está. Você diz assim: não, eu vou ser essa testemunha. Não vou pedir para você vir aqui na frente, fique tranquilo. Mas eu queria que você ficasse de pé. Porque é preciso coragem para fazer isso. É preciso coragem. Porque você precisa assumir um compromisso diante de Deus, diante da igreja de Deus, e dizer: não, eu vou ser esse testemunho. Eu vou pregar esse Evangelho. Aonde eu estiver, com quem eu estiver, eu vou ser esse testemunho. Então fique de pé, em nome de Jesus. Aonde você estiver, fique de pé. Nós vamos orar agora. Pai, eu queria que você olhasse profundamente para o coração de cada um agora, Pai. Deus, a Tua palavra nos mostra que o Senhor nos chama para uma missão tão especial, tão profunda, mas não sem antes impactar a nossa própria vida com o Teu poder, ó Pai. Por isso eu queria que o Senhor, ó Deus, olhasse profundamente para cada coração que se dispõe diante do Senhor agora, de ser testemunha viva do Senhor, de ser um agente do impacto do Evangelho do Senhor aonde estiver. Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos conceda poder para ministrar o Evangelho do Senhor através das nossas falas, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, ó Pai, com a nossa família, com as pessoas que nós trabalhamos, ó Pai, com as pessoas do nosso dia a dia, ou com um simples ir no supermercado, ó Pai. Que seja sempre o Evangelho do Senhor, o bom perfume do Senhor, exalando por nós, ó Deus, que as pessoas possam perceber que o Espírito do Senhor é sobre nós, que as pessoas possam perceber que há esperança, há vida, há alegria no Senhor, ó Pai, e que o impacto do Senhor venha alcançar cada coração, ó Pai, corações que se aproximam dessas pessoas que hoje se dispõem diante do Senhor, ó Deus. Que de fato nós possamos experimentar um avivamento, que de fato nós possamos experimentar um verdadeiro agir do Espírito do Senhor em nosso meio e sobre nós, ó Pai. Porque hoje nós nos dispusemos a viver como testemunhas suas, como agentes do teu reino, como instrumentos poderosos do Senhor, Pai.
Que o Espírito do Senhor nos capacite, ó Deus, a de fato vivermos o que estamos aqui nos comprometemos, ó Pai. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.